Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Sempre um privilégio estar com os irmãos. Pastor Celso ontem fez contato comigo, me convidando para estar com os irmãos nesta noite. Eu, de pronto, pude aceitar o convite, pois é sempre uma alegria para mim estar com os irmãos, atendendo o convite, a convocação do pastor Celso. Eu confesso, pastor, que quando a Solange pediu que os visitantes se colocassem de pé, eu fiquei na dúvida. E agora? Eu levanto, eu sou de casa, eu sou visitante, eu fiquei em dúvida, né? Mas eu sou de casa, né? O filho é sempre de casa, né? A gente entende dessa maneira. Meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem que faz parte de uma caminhada de mensagens que eu tenho compartilhado com os irmãos ali da Primeira Igreja Batista em Ipiabas. Desde o início do ano, nós temos falado ali sobre atos que geram o crescimento da igreja. E a gente tem caminhado, passeado pelo livro de Atos, desde o primeiro capítulo, bem devagarzinho, avançando todo o livro de Atos dos Apóstolos. E eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite uma mensagem que preguei há algumas semanas atrás, com base no capítulo 8, versículo 26 de Atos. Atos, capítulo 8, versículo 26, nós leremos até o versículo 40. Eu tenho dito aos irmãos ali em Ipiabas que há um segredo muito claro no livro de Atos, quando nós olhamos e queremos entender como se deu o desenvolvimento da igreja, como se deu o crescimento da igreja. A gente vê ali no livro de Atos uma dinâmica, uma parceria, uma combinação muito clara. A ação poderosa do Espírito Santo, guiando a igreja, conduzindo a igreja, fortalecendo a igreja, empoderando a igreja, mas ao mesmo tempo uma igreja dedicada e obediente à vontade de Deus, dedicada e obediente à palavra de Deus. E à medida que a ação do Espírito Santo sobre esta igreja, que decidiu obedecer à voz de Deus, essa igreja avançou, esta igreja cresceu, esta igreja alcançou resultados que são realmente expressivos para a vida de uma igreja. Atos capítulo 8, versículo 26 em diante, nós lemos assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levada como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar
a Cesareia. Que o Senhor nos abençoe na meditação da sua santa e bendita palavra. Meus irmãos, eu quero, com base neste texto, pensar com os irmãos sobre o alicerce correto para a missão e os resultados da missão. Nós não podemos perder de vista, queridos, que há uma missão bastante clara, bastante definida para quem se propõe a ser discípulo de Jesus. Fazer discípulos, batizá-los, ensiná-los a obedecer a Jesus, a ensiná-los a obedecer o que Jesus ordenou, é o que nós encontramos ali em Mateus 28. Jesus deixou isso muito bem claro para os seus discípulos, para os seus seguidores. Façam discípulos, batize-os, ensine-os a seguir os meus caminhos. E por vezes nós ficamos pensando e até correndo o risco de encontrar caminhos, encontrar formas, estratégias de se cumprir essa missão. E aí talvez o erro possa estar no fato de que nós acharmos que a missão vai ser cumprida na força do braço, na força da sabedoria, na força da estratégia humana. E a missão que Jesus confiou à sua igreja, a missão que Jesus confiou aos seus discípulos, não se cumpre na força do braço, não se cumpre na força da estratégia humana. Por uma questão muito clara, muito simples, mas ao mesmo tempo muito séria. A missão dada por Jesus a nós é de caráter espiritual, é de caráter eterno. E as coisas espirituais somente são possíveis de serem vividas, cumpridas, realizadas, quando conduzidas, obviamente, quando direcionadas, obviamente, pelo Espírito Santo. Não há possibilidade de se realizar o que é espiritual por meio da ação humana. O que é espiritual se realiza na força, no poder do Espírito Santo. Ninguém vai fazer discípulos para Jesus sem se submeter ao Espírito Santo. Aliás, sem o Espírito Santo, a gente pode até fazer discípulos, talvez nossos, talvez discípulos de uma ideologia, talvez discípulos de uma metodologia, talvez discípulos de uma estratégia, mas sem o Espírito Santo nós não conseguimos fazer discípulos de Jesus. E o texto que nós lemos mostra para nós exatamente isso. Como que, ou sobre o que a missão esteve alicerçada nesta história que lemos, e qual o resultado que esta missão alcançou por estar alicerçada na base correta. O texto nos fala de Filipe, um homem que nós apenas conhecemos dele, que ele teve que se mudar de Jerusalém, era um daqueles contados como diáconos ali na igreja de Jerusalém, lá no capítulo 6, e mais adiante apenas sabemos dele que ele, por conta da perseguição após a morte de Estevão, ele saiu de Jerusalém. E ao sair de Jerusalém, nós temos notícias de que ele foi até Samaria. Ele creu em Jesus, discípulo de Jesus, por causa de ser discípulo de Jesus, precisou sair de Jerusalém, foi a Samaria. Mas a gente observa um detalhe muito claro, que deve ser incluído no currículo deste homem chamado Filipe. E este detalhe é exatamente a submissão ao Espírito Santo. O texto nos diz que, nesta história do encontro de Filipe com o eunuco etíope, tudo isso se deu não porque Filipe planejou, tudo isso se deu não porque Filipe montou uma estratégia, tudo isso aconteceu não porque Filipe já tinha colocado na sua agenda, na sua planilha de trabalho, aquele encontro. Na verdade, o encontro se deu porque o Espírito Santo conduziu para que fosse daquela forma.
E eu quero então extrair deste texto, meus irmãos, pelo menos 3 lições importantes para aqueles que querem viver a missão, alicerçada na base correta, alcançando resultados que são agradáveis a Deus e que glorificam o nome do Senhor. Primeiro destaque que eu quero fazer na história, o texto diz para nós que Filipe foi até o eunuco. Mas eu quero chamar a tua atenção para o fato de que o que conduz à missão, o que nos leva à missão, a viver a missão, é exatamente a submissão ao Espírito Santo. Submissão ao Espírito Santo nos conduz à missão. Se você olhar comigo novamente no versículo 26 ao 29, nós vamos ver aí a condução do Espírito Santo, a condução de Deus para aquilo que Filipe viria a viver, a experimentar ali no encontro com o eunuco. Diz o texto no versículo 26, que um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este caminho se acha deserto, e ele se levantou e foi. E então o versículo 27 diz que naquele caminho estava um etíope eunuco, que era alto oficial da rainha da Etiópia. Ele cuidava ali dos tesouros da rainha, e ele estava retornando de Jerusalém para a sua terra. E aí eu chamo a sua atenção para o versículo 29, que vai nos dizer que o Espírito disse a Filipe: aproxima-te deste carro e o acompanha. Nesta porção do texto nós encontramos 2 momentos marcantes, 2 momentos claros de Deus, por meio do Espírito Santo, conduzindo a história de Filipe, e Filipe obedecendo ordens vindas do Senhor. Primeira ordem, nós encontramos no versículo 26. Ele devia sair de Samaria. Ele devia sair do seu lugar onde ele estava ali exercendo o seu ministério de pregador da palavra, e ele devia seguir para o sul, para um caminho que dava a Gaza, que levava a Gaza, e o texto ainda diz que esse caminho era um caminho que se encontrava deserto. É interessante esta primeira parte, esta primeira ordem, meus irmãos, porque Filipe não estava passeando em Samaria. Filipe não estava de férias em Samaria. Filipe não estava à toa em Samaria. Ele saiu de Jerusalém por causa de perseguição, mas indo a Samaria, ali ele começou a pregar o Evangelho. E se você ler os versículos anteriores aí, no capítulo 8, você vai perceber que o ministério de Filipe estava prosperando em Samaria. Ele estava pregando Jesus, muita gente se convertendo, pessoas deixando talvez a feitiçaria, a idolatria, por causa da pregação de Filipe, a pregação do Evangelho que Filipe propagava. Mas Deus envia uma ordem a Filipe, para que ele saísse de Samaria e fosse para uma estrada deserta. E ali naquela estrada deserta ele encontra esse etíope. E é interessante que o etíope, o texto vai dizer para nós, no versículo 27, que ele estava retornando de Jerusalém. Ele estava retornando do lugar de adoração. Um homem que tudo nos leva a entender, tudo nos leva a crer, ser um homem temente a Deus. Aliás, ele estava lendo as Escrituras. Mas um homem que precisava conhecer Jesus. Um homem que tinha no seu coração algum conhecimento, algum temor de Deus, lia as Escrituras, mas ele não conhecia Jesus. Ele não sabia a respeito de quem o profeta, na porção das Escrituras que ele estava lendo, ele não sabia de quem ou a quem o profeta se referia, ele não conhecia Jesus. E aí vem a segunda ordem. O Espírito Santo diz a Filipe: Filipe, se aproxima do carro. Se aproxima do carro.
E Filipe então se aproxima, o versículo 29 nos diz isto, ele se aproxima daquele carro e acompanha aquele carro de perto, até que lhe é dada a oportunidade de começar a apresentar Jesus para aquele etíope, para aquele viajante. O que eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, é o fato de que Filipe, como disse há pouco, é um homem comum. É um homem como nós, ser humano comum como nós, crentes comum como nós. Mas, ao mesmo tempo, é impressionante perceber a sensibilidade e a obediência, acima de tudo, de Filipe, à direção de Deus, à direção do Espírito Santo. O foco de Filipe não era a sua vontade. O foco de Filipe não era o seu sucesso. Aliás, se fosse o sucesso, ele não iria para uma estrada deserta. Se o foco de Filipe fosse o sucesso, Filipe permaneceria em Samaria. O foco de Filipe era, e sempre foi, cumprir a missão. Cumprir a missão. E diz o texto exatamente isto, que quando ele recebe a ordem no versículo 26 de que vá para aquele caminho no deserto, que estava deserto, o final do versículo 26 diz que ele se levantou e foi, submisso à missão, submisso ao Espírito Santo, que o conduzia à missão. E aqui cabe uma pergunta para nós. Eu e você somos discípulos de Jesus. Eu e você temos uma missão dada por Jesus a cada um de nós. A pergunta que precisa ser respondida por mim e por você é: o que é mais importante para mim? O que é mais importante para você? O que é mais importante para nós? O que tem conduzido a nossa vida? O que tem sido o nosso respirar? O que tem sido a nossa motivação? As nossas convicções? O nosso bem-estar? O nosso sucesso? Ou será que nós já conseguimos abrir os olhos e o entendimento para o fato de que a missão do crente, o respirar do crente, deve ser levar pessoas a conhecerem Jesus, levar pessoas a crerem em Jesus, levar pessoas a confessarem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Um medidor muito claro, que mede o que tem sido nossa missão, o que tem sido nosso foco, é o quanto nós temos investido em influenciar pessoas a conhecerem Jesus. Com quantas pessoas eu e você temos nos relacionado com o propósito intencional de levá-las a conhecer Jesus? Ou ao menos, por quantas pessoas nós temos orado para que elas nos deem oportunidade para que nós possamos compartilhar Jesus com ela, ou com elas. O que eu quero chamar de medidor é o fato de que, se na minha oração, na minha agenda de vida, eu encontro pouquíssimo tempo dedicado a investir em relacionamentos intencionais, ou investir ao menos em orações intencionais por pessoas não crentes, não salvas, isso significa, ou pode significar muito claramente, que eu não tenho vivido uma vida submissa ao Espírito Santo. O Espírito Santo pode estar gritando, me chamando para que eu saia do meu lugar de conforto, do meu lugar de realizações, e me dirija e me direcione para o lugar onde Ele quer me usar. Ele pode estar gritando, mas eu não estou me submetendo à sua voz, e portanto eu não estou cumprindo a missão para a qual Ele me chamou, e então não tem resultado, não colherei resultado.
porque não tem missão sendo cumprida. Não tem missão sendo cumprida porque não tem submissão à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. O que é mais importante para você? O que é mais importante para você? Mas há uma segunda lição que o texto apresenta para nós, que podemos dizer assim: a missão se faz com base nas Escrituras. Missão se faz com base nas Escrituras. O versículo 30 a 35, a gente vê isso muito bem claro. O texto vai dizer para nós que Filipe correu em direção ao carro, e quando se aproxima do carro, o versículo 30 diz que ele ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E a resposta que ele ouviu: como poderei entender se alguém não me explicar? E então Filipe é convidado a subir ao carro e a sentar-se junto do eunuco, do etíope. E a passagem que ele estava lendo é uma porção do livro de Isaías, e a gente se encontra lá no capítulo 53, que diz assim: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Temos aqui Filipe, submisso, obediente, sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, aproxima-se daquele carro, corre ao lado daquele carro, e percebe então que aquele homem lia as Escrituras. Eu quero chamar a sua atenção para o fato que, possivelmente, Filipe agora não tem mais nenhuma preocupação, no sentido de como é que eu vou fazer para me aproximar desta pessoa, deste homem, porque ele viu ali a porta aberta, as Escrituras estavam, ou a Escritura estava sendo lida. Filipe apenas foi, diria eu, inteligente. Filipe foi alguém bastante criativo diante do quadro que estava desenhado para ele, porque o versículo 30 diz que Filipe faz uma pergunta, a pergunta certeira. Compreendes o que você vem lendo? Compreendes o que você vem lendo? E lembra que Filipe está ali, dirigido, conduzido pelo Espírito Santo. A criatividade de Filipe, a pergunta inteligente de Filipe, certamente também era a direção do Espírito Santo, bem como a resposta do homem. Porque o versículo 31 diz que o homem responde assim: como poderei entender se alguém não me explicar? Meus irmãos, o que eu quero chamar a nossa atenção é para o fato de que o nosso olhar deve ser sempre muito semelhante ao olhar de Filipe. Aquele olhar que está sempre atento a possibilidades de iniciar uma conversa intencional, atento a possibilidades de iniciar um relacionamento no qual seja possível não falar de nós mesmos, não falar da igreja em si, embora possamos falar da igreja, falar da nossa experiência, mas especialmente um olhar atento para oportunidades onde nós possamos, através de relacionamentos intencionais, expor a palavra de Deus. A missão se cumpre quando a palavra de Deus é exposta, quando a palavra de Deus é pregada.
Nós precisamos entender o valor, a preciosidade de poder ajudar pessoas a compreenderem as Escrituras, de poder ajudar pessoas a, tendo compreendido as Escrituras, reconhecerem que são pecadoras, se arrependerem dos seus pecados e confessarem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Que privilégio! Filipe, naquela situação, ele não desejou que o eunuco conhecesse outra coisa além de Jesus. E a gente fica às vezes preocupado em mostrar para as pessoas tanta coisa sobre nós mesmos, sobre a igreja, sobre os projetos da igreja, sobre enfim, a relevância da igreja, quando na verdade as pessoas precisam ouvir e conhecer a respeito de Jesus. Com a pergunta inteligente, com a pergunta criativa, a partir de uma resposta que abriu as portas para Filipe, Filipe consegue um convite para subir no carro, na carruagem, e Filipe agora começa a explicar a Bíblia, a palavra de Deus. Começa por onde o eunuco estava lendo, responde a primeira pergunta do eunuco, e diz o versículo 35, e eu quero chamar a tua atenção para isso, o final do versículo 35, Filipe, começando desta passagem das Escrituras, anunciou Jesus àquele homem. Meus irmãos, missão se faz com as Escrituras. Missão se faz com as Escrituras. São as Escrituras, é a palavra de Deus que deve ser exposta. A salvação para o perdido, a eternidade está apresentada, é revelada nas Escrituras. Nós precisamos entender e reafirmar o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Faça cumprir a missão, pregando a palavra de Deus. Mas há uma terceira e última lição que o texto nos apresenta. A primeira lição fala de submissão que conduz à missão, submissão ao Espírito Santo que conduz à missão. Segunda lição, a missão se constrói nas Escrituras. E a terceira lição que o texto nos apresenta é que a missão se completa levando ao compromisso. Missão leva ao compromisso. Versículo 36 a 40 vai dizer que, seguindo eles caminho adiante, caminho fora, chegaram a certo lugar onde havia água, e disse o eunuco, eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Até aqui por enquanto. Perceba que depois de ouvir sobre Jesus, depois de ser exposto às Escrituras e de conhecer a salvação por meio de Jesus, vemos aqui claramente a decisão e a atitude do eunuco de decidir-se pelo batismo. Lembra? Mateus 28, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. A ordem de Jesus aqui neste episódio está sendo cumprida. Um novo discípulo se forma,
um novo discípulo é construído, este novo discípulo logo de imediato é conduzido, ou ele mesmo entende a sua necessidade de ser conduzido ao batismo. Mais adiante, certamente viria o aprendizado, mais adiante viria a consolidação, o conhecimento, mas a missão está aqui avançando conforme Jesus designou. O texto não diz, mas fica implícito, pelo modo como o eunuco reage à pregação, fica implícito no texto que Filipe, embora não fosse discípulo de Jesus, chegou até ele a notícia ou a ordem dada por Jesus a seus discípulos, e Filipe cumpriu direitinho o que lhe foi ordenado. Tudo leva a crer que Filipe falou de salvação, mas Filipe também falou de compromisso. Salvação, compromisso. Salvação, senhorio. O que eu quero chamar a sua atenção é que compromisso, ou levar pessoas ao compromisso com Jesus, faz parte da pregação do Evangelho. Faz parte da pregação do Evangelho. Nós precisamos apresentar Jesus, o Salvador do mundo. Nós precisamos dizer às pessoas que Jesus que salva é o Jesus que também é Senhor. Não há separação, não há dois senhores, não há dois Jesus. O Jesus que salva e o Jesus que é Senhor. Parece que nós temos medo de dizer que quando alguém aceita Jesus como Salvador, ele precisa também assumir uma posição de compromisso com Jesus. Daí nós vemos muita gente querendo salvação, muita gente querendo Jesus Salvador, mas poucas pessoas querendo Jesus Senhor. Compromisso com Jesus, e aqui, mais uma vez digo, retratado pela decisão, pelo batismo, faz parte da pregação do Evangelho, porque Filipe diz, versículo 37 em diante, é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. É como se Filipe dissesse, é lícito se creres que Jesus salva e que Jesus salva e é Senhor. E o eunuco respondesse, sim, eu creio que Ele salva e eu creio que Ele é Senhor da minha vida. Precisamos levar as pessoas a entenderem que, uma vez que elas são chamadas, convocadas, convidadas ao arrependimento, à confissão de pecados, elas também precisam ser conduzidas e entender que devem ser, ou devem viver, a decisão do compromisso do senhorio de Jesus sobre a vida delas. O que eu quero dizer, meus irmãos, e fica para nós esse desafio, como nós temos vivido um tempo em que a grande maioria dos chamados crentes, dos chamados cristãos, tem sido, a maioria deles, ou a maioria de nós, consumidores das bênçãos do Senhor. Uma prática que eu tenho, pastor Celso, em relação à profissão de fé, é conduzir aquele que está desejoso pelo batismo, é conduzi-lo a entender e dizer à igreja publicamente a respeito da sua experiência de conversão e da sua decisão de andar e seguir a Jesus. Porque me incomoda muito aquela declaração de alguém que diz assim, eu vim para a igreja porque aqui eu fui muito bem recebido, eu vim para a igreja porque eu fui muito bem acolhido pela célula, eu vim para a igreja porque a música aqui é muito legal, eu vim para a igreja porque a igreja aqui é conhecida, eu vim para a igreja, e pouco se fala, eu vim para Jesus porque eu sei que eu era pecador,
Eu reconheci que era pecador, aceitei Jesus como meu Senhor, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. São raras as oportunidades que as pessoas falam sobre isso. Nós precisamos incentivar, dizer às pessoas: você precisa da salvação, você precisa das bênçãos, mas você precisa se colocar em posição de submissão, de compromisso com o Senhor. Precisamos mudar esse quadro que hoje, majoritariamente formado por crentes consumidores, esse quadro precisa diminuir para que o quadro de servos, o quadro de homens e mulheres que cumprem, que vivem o compromisso da missão, cresça cada vez mais. Precisamos fazer diminuir aquele quadro, aquela lista de crentes que esperam alguém fazer por elas, que o pastor pregue, que o pastor ore, que o líder de célula pregue, que o líder de célula ore, que o líder de ministério pregue, que o líder de ministério ore. Precisamos trabalhar para diminuir esta lista e aumentar a lista de gente que prega, gente que ora, gente que visita, gente que testemunha, gente que influencia, gente sensível à voz do Espírito Santo, gente que corre para onde o Espírito Santo manda, gente que se aproxima e ouve e faz perguntas criativas e cria oportunidades de levar pessoas a conhecerem Jesus e cria oportunidade de levar pessoas a tomarem decisão de andar com Jesus em obediência à sua palavra. A gente precisa mostrar para as pessoas, meus irmãos, que salvação e, acima de tudo, compromisso com Jesus gera alegria. Gera alegria, é a nossa razão de alegria. Versículo 39 vai dizer isto: saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco, e o eunuco, seguiu o seu caminho. Que maneira? O texto aqui meu diz: cheio de júbilo, cheio de alegria, porque agora ele é um salvo comprometido com Jesus. Alegria. Meus irmãos, o combustível para a missão está na nossa submissão ao Espírito Santo. O combustível para a missão está em expormos, pregar a palavra de Deus. Sabe qual é o resultado da missão? Gente salva, mas acima de tudo, gente comprometida com o Evangelho, comprometida com Jesus, vida de servo que glorifica a Deus. Eu quero terminar dizendo que nós não seremos felizes, e eu quero reforçar esta fala: nós não seremos felizes se nós, enquanto nós não nos colocarmos em posição de cumprir a missão. Outra coisa importante a ser dita: a missão não termina quando levamos uma pessoa a Jesus, a missão continua. Filipe vai conduzido pelo Espírito Santo, aqui diz o versículo 39, vai conduzido pelo Espírito Santo. Versículo 40 diz que ele chega em Azoto e continua, e agora ele está evangelizando a todas as cidades até chegar a Cesareia. A missão não termina quando ganhamos uma pessoa para Jesus, ela continua, porque a nossa satisfação, a nossa alegria está em levar pessoas a conhecerem Jesus. E aí eu termino de fato, de verdade, te convidando a um desafio. Avalie a sua vida, meu irmão, minha irmã. Avalie as suas práticas. Avalie as suas conversas. Avalie a sua agenda. E se você, em avaliando tudo isto, não tem encontrado relacionamentos, conversas, orações que apontam para o exercício da missão, peça perdão a Deus, arrependa-se diante do Senhor e comece hoje mesmo a viver uma vida submissa ao Espírito Santo, que conduz a missão, uma vida comprometida em expor as Escrituras,
que conduz à missão, uma vida comprometida a levar outros a se comprometerem com Jesus, cumprindo a missão. Amém? Você pode se colocar de pé? Podemos orar ao Senhor? Depois eu devolvo. Antes de orar, eu quero te dar esta oportunidade que você tenha um tempo pequeno de reflexão. Filipe estava, depois de um período de perseguição, vivendo agora um sucesso em Samaria. Tudo parecia, ou de fato tudo estava caminhando bem, mas ao mesmo tempo Filipe demonstra sensibilidade, submissão à voz de Deus, à voz do Espírito. Ele sai do lugar de sucesso e vai para um deserto, porque ali no deserto tinha alguém que Jesus queria salvar. Filipe se aproxima, Filipe intencionalmente estabelece contato, Filipe prega a palavra, expõe as Escrituras, Filipe conduz ao compromisso com Jesus. Quem sabe você hoje não é o Filipe que o Senhor tem chamado para este tempo, ou neste tempo. Sair de um lugar talvez cômodo, talvez um lugar tranquilo, seguir para um lugar deserto, mas um lugar onde tem alguém que Jesus quer salvar. Ore por isso, fale com Deus sobre isso, peça a Deus direção. Senhor, me conduz segundo a tua vontade. Deixa Deus falar ao seu coração, deixa o Espírito Santo completar no seu coração aquilo que Ele quer ministrar sobre você nesta noite. Converse com o Senhor. Quero dizer para você, meu irmão, que essa palavra, ela fala comigo também, e talvez primeiro comigo. Eu luto toda semana para trocar o que me é confortável. Por exemplo, depois de um dia de trabalho, à noite, podia estar em casa descansando, eu sair de casa, ir para uma célula, reunir um grupo de pessoas que ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, pessoas religiosas, pessoas que têm simpatia pelo Evangelho, mas que ainda não decidiram, não tomaram a decisão de seguir Jesus. Trocar o conforto da minha casa por estar com elas, para durante 1h10, 1h20, compartilhar sobre Jesus, expor as Escrituras. Eu luto com isso toda semana. Eu luto com isso toda semana, quando domingo eu preciso estar na igreja pregando. Porque para pregar no domingo, durante a semana, eu preciso ter o meu tempo de estudar, de preparar, de orar. Estou querendo dizer isso porque, de fato, é uma luta. Sair do que é confortável para ir para aquilo que o Senhor nos tem chamado. Mas sabe de uma coisa que eu preciso te dizer? Quando termina uma reunião de célula, que alegria no coração, pela experiência, pela oportunidade de compartilhar Jesus. Quando termina um culto, que a satisfação no coração em ter podido abrir as Escrituras, ler a palavra, pregar a palavra. Que satisfação no coração por ter cumprido a missão. Te encorajo, meu irmão, minha irmã, lute contra a sua vontade, se necessário for, mas submeta-se à vontade de Deus para cumprir a missão. Senhor, em nome de Jesus, que teu Espírito possa completar na mente e no coração do teu povo aquilo que tu queres falar no pessoal, no privado, no individual, com cada um de nós nesta noite. O Senhor conhece o que vai na mente e no coração, na realidade de vida de cada um dos que estão aqui presentes, dos que estão nos acompanhando pela internet.
E a tua palavra diz dela própria que ela é viva e eficaz, é penetrante. Por isso, Senhor, que o teu Espírito complete, trabalhe em cada mente e coração, levando a palavra que foi pregada, para tratar exatamente daquele ponto que precisa ser tratado dentro de cada um de nós. Mas, Senhor, levanta um povo comprometido com a missão. Levanta um povo que o seu alicerce, o seu combustível para a missão está na submissão ao Espírito Santo, na pregação fiel da palavra, e nos dá a alegria de ver resultados desta missão, vendo a nós mesmos e outros tantos cada dia mais comprometidos com a tua palavra, com a pregação da palavra, com o testemunho, com a obediência a Jesus. Faz desta igreja, Senhor, como tem sido até aqui, mas faz muito mais, porque eu sei que o Senhor quer. Faz muito mais. Uma igreja comprometida, uma igreja dedicada. Levanta cada dia mais e mais e mais e mais homens e mulheres, servos do Senhor, comprometidos com a missão, para a glória do teu nome. Agora, que a graça salvadora de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e benditas consolações do Espírito Santo, estejam conosco, estejam com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora, para todo sempre. Amém e amém. Deus os abençoe. Vamos em paz em nome de Jesus.